ao podcast Rádio Ciência Popularização da Pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade da região sobre pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre 2 projetos. O primeiro, produção de mudas de mandioca a partir de mini manivas, projeto PIBIC Júnior e FAM. Também fontes e dose de fósforo e inoculação de rizobactérias em mandioca. O professor Moisés Alves Muniz é o nosso convidado de hoje. Ele que é graduado em agronomia, doutor em fitotecnia, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus IFAM, residente e atuante há 6 anos na nossa tríplice fronteira. Seja muito bem-vindo, professor Moisés. Qual o objetivo do projeto desenvolvido e o que tem como título esse nome bem diferente, que é produção de mudas de mandioca a partir de mini manivas? Do que se trata? Olá, obrigado pelo convite. E esse trabalho tenta visar o quê? A cultura da mandioca possui uma característica bem peculiar dela, que ela não forma sementes viáveis. Ou seja, se eu for no mercado e procurar sementes de mandioca para plantar, eu nunca vou achar. Porque a mandioca, ela faz sementes, mas não faz sementes viáveis, né? E quando faz pouquíssimas sementes. Então, nós temos que multiplicar a mandioca através do que a gente chama de propagação assexuada, que é o quê? Através das ramas delas, comumente chamadas de maniva. Só que essa propagação a gente tem o quê? Uma baixa escala, ou seja, eu não consigo ter muitas manivas para fazer a propagação em larga escala, tá? Por isso, então, esse projeto visa o quê? A gente tentar contornar essa situação, né? De fazer o quê? De aumentar essa propagação através dessas mini manivas, né? Como o próprio nome diz, mini maniva o quê? É uma maniva reduzida, de tamanho reduzido para quê? Para a gente aumentar a capacidade de propagação da mandioca. Porque uma vez que eu planto mandioca, somente o quê? Depois de 6 a 8 meses, eu consigo tirar manivas que sejam boas para o plantio. Então, assim, e eu tiro poucas manivas por planta. Então, essa baixa multiplicação torna um problema quando eu quero produzir mandioca em grandes quantidades, tá? Então, para contornar esse problema, né, dessa produção de mudas, a gente tá o quê? Desenvolveu esse projeto que é o quê? A produção de mini maniva. Ou seja, em vez de eu cortar a maniva normalmente com 20 centímetros, eu vou cortar ela com o quê? Com 2, 3 centímetros só. Eu vou fazer uma muda e vou levar por campo, não a mini maniva, mas sim uma muda gerada dessa mini maniva. Entendi. Com isso, eu acelero, né, o tempo de colheita, ou seja, eu reduzo o meu tempo que a planta fica no campo, né, levo uma planta mais saudável e com maior taxa de sobrevivência, que vai me gerar aqui, melhor produção no final. Né? Sim. Professor, qual o objetivo do trabalho? O objetivo é principalmente aqui no Alto Solimões, é o quê? A gente determinar qual seria o melhor tamanho dessa mini maniva para trabalhar, né? Para mostrar, também tem que ser uma tecnologia fácil que para o que o pequeno produtor consiga fazer. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o objetivo foi o quê? Determinar qual seria o tamanho ideal de mini manivas para as condições de Alto Solimões. Entendi. Porque nosso clima, né, a nossa temperatura, o nosso regime pluviométrico é muito diferente das outras regiões do país. Então, é por isso que a gente teria que determinar qual seria o melhor tamanho dessa mini maniva para desenvolver para a nossa região. Porque não basta apenas a gente... já existe essa tecnologia usada em outros estados, só que não dá para a gente trazer diretamente para cá sem sofrer alguma adaptação para o nosso clima. Certo? Precisa de adaptação, não é, Sim, professor? isso. Qual a vantagem de se levar mudas para o campo ao invés de maniva? A produção dessas mudas visa o quê? É aumentar, né, a qualidade das mudas que vão para o campo. Né? Com isso, além disso, o quê? Quando eu consigo fazer mudas, eu tenho o quê? Uma faixa maior de tempo para poder plantar. Porque se eu colher a maniva, eu tenho no máximo 2 a 3 semanas para plantar elas. Entendi. Já com a muda, eu abro um espaço maior. De 1 a 2 meses eu consigo manejar essa muda. Então, assim, não fica tão corrido para o produtor fazer todo o plantio dele, né? Além disso, as minhas manivas, eu aumento muito a minha taxa de propagação. Hoje, normalmente, pela técnica convencional, a gente faz no máximo 5 mudas por planta
e com as mini manivas eu aumento consideravelmente, de 10 a 40 vezes essa quantidade de mudas, né? Além disso, eu tenho uma maior taxa de sobrevivência no campo, que isso é muito importante para a mandioca, uma vez que a gente coloca poucas plantas de mandioca por hectare. Sim. Então, ou seja, se eu perder 2, 3 plantas, eu estou perdendo produção. Muito. Né? E no final, de 2 em 2 perdendo, no final eu posso ter uma grande perda de produção em função dessas plantas que são perdidas pelo ataque de doenças. Então, entendido. A técnica tem alguma desvantagem, professor? sim, a única assim, tem algumas desvantagens, mas sim, não são desvantagens temporárias, né? Até você pegar o como fazer, né? Tudo que é a primeira vez, você sente uma certa dificuldade. Bom, primeira desvantagem é que a gente tem que construir pelo menos uma pequena casa de vegetação, que é para manter essas mudas isoladas da chuva. Porque se tomar muita chuva, elas podem apodrecer. Então tem que ter o controle dessa umidade, né? Além disso, né, esse é um excelente, porque normalmente o produtor de mandioca não está acostumado a ter que fazer alguma coisa para plantar. Então, ele pode colocar, seria um primeiro empecilho. Só que ele vai ver que, ao longo do tempo, esse pequeno investimento vai gerar frutos muito maiores, que vai compensar esse primeiro desafio dele, que é mexer com mandioca dentro de casa de vegetação, né? Outra coisa necessária que é a irrigação, ou seja, ele tem que ter um acompanhamento diário dessa umidade dentro dessa estufa, para o quê? Não pode nem ter água de mais, nem água de menos. Água de mais pode apodrecer e água de menos pode secar. E se a mínima desidratar, ela não vai conseguir brotar. Então, você pode ter uma perda, não sei. É uma outra coisa, porque ele vai tem que estar lá diariamente vistoriando essa umidade, né? Inicialmente, você vai ter um maior trabalho, né, que é o quê? Fazer o corte dessas mini manivas. Então, para quem está acostumado a cortar com 20 centímetros, agora vai ter que cortar com 2, 3 centímetros. Bem menor. Então, você vai gerar um trabalho a mais, que pode ser que alguns produtores não queiram fazer isso. Mas a gente já viu que, mesmo sendo um pouco mais trabalhoso, o resultado futuro compensa este, né? Tá? E também assim, vai exigir que um maior planejamento, né? Porque como eu vou estar levando mudas para o campo, então, ou seja, hoje, o que hoje o produtor faz? Ele tirou hoje, amanhã mesmo ele já planta a maniva e resolvido, né? Já com as mini manivas, não, eu vou ter que tirar hoje, vou cortar, vou colocar para enraizar e só daqui a 21 dias eu vou levar para o campo. Então, assim, ele tem que se planejar, pelo menos entre um mês antes da data de plantio, ele tem que já estar com essas mudas prontas para ele fazer, certo? Não é uma coisa de imediato. Eu tirei hoje, planto hoje, como é o de costume. É isso. Sim. Quais foram os resultados alcançados pela pesquisa, professor Moisés? Então, a primeira, que foi uma das mais importantes, que a gente aumentou a taxa de multiplicação das mudas, das né? Mudas, das sim. mudas. Então, a gente fez mudas com uma gema, né? Que seria, o pessoal chama aqui de aquele olhinho que tem no caule na maniva. A gente fez com um olhinho, 2 olhinhos ou 3. Isso seria o quê? Uma gema, 2 gemas e 3 gemas. Então, a gente, com uma gema, em uma planta, né, a gente conseguiu tirar até 40 mudas de uma planta, né? Já com 2 gemas, 20 mudas. Com 3 gemas, 12 mudas. Que é 3 vezes maior, a de 3 gemas, né? Que é 3 vezes maior a quantidade que a gente tira no sistema tradicional. Entendi. Então, a gente aumenta significativamente, né? Outra coisa importante é o quê? A sobrevivência no campo, né? A gente teve sobrevivência com as mudas acima de 97%. E para o sistema tradicional, apenas de 60%. Ou seja, se eu plantar 1 hectare com o espaçamento de hoje, que o pessoal usa aqui na região, de 1 metro por 1 metro, eu irei plantar 10 mil mudas em 1 hectare de mandioca, né? Após 30 dias, né, que eu vou deixar lá, nesses primeiros 30 dias são os que vão falar se vai sobreviver ou não. Então, com essa taxa de 97%, significa o quê? Que das 10 mil plantas que eu plantei, 9.700 plantas sobreviveram. Enquanto no sistema tradicional, apenas 6 mil plantas irão perder. Então, ou seja, com muda o quê? Eu tive uma perda de 300 plantas somente. No sistema tradicional, eu perdi 4 mil mudas. Olha a diferença. Sim. É essas 4 mil mudas que vão gerar o meu lucro no final. Né? Então, assim, a taxa de sobrevivência é muito importante para quando eu estou produzindo mandioca, né? Outra coisa importante também que a gente testou aqui foi o substrato para enraizamento dessa mini maniva, que pode ser feito de materiais que a gente tem na nossa sítio. Areia, composto orgânico, basta misturar uma parte de cada um, colocar num copinho plástico descartável, né, ou numa latinha, ou numa sacolinha, também. Pode usar embalagem de ovo, que dá para enraizar também, né?
E com isso a gente faz o quê? Então, assim, são uma tecnologia extremamente simples e de fácil uso para o produtor, né? Então, aí eles vão pensar, professor, mas precisa adubar esse substrato? A gente fez esse teste também, a gente viu que não precisa adubar. Basta apenas misturar os dois componentes e colocar. Por quê? Quando a gente adubou, o que aconteceu? A gente reduziu o número de raízes que apareceram. Esse menor número de raízes vão gerar depois, lá na frente, um menor número de raízes tuberosas por planta. Essas menores raízes tuberosas vão significar o quê? Menos produção por planta, que acarreta em menor produção total no final, tá? Então, assim, é uma técnica promissora, mas, assim, tem que ser difundida para os agricultores ainda, né? Porque é extremamente simples e a gente não precisa de ter tecnologias maravilhosas, achar que tudo é computador, não. Basta coisas simples porque a gente consegue ter resultados bem espetaculares com a cultura da mandioca. Maravilha. Professor Moisés, vamos então falar sobre outro projeto? Sim. Efeito de doses e fontes de fósforo e inoculação de rizobactérias na produção de mandioca. Projeto aprovado pela FAPEAM, edital número 009-2021, Profix RH. Professor Moisés, e qual o objetivo do projeto desenvolvido, que tem também esse título bem diferente? Efeito de diferentes doses e fontes de fósforo, inoculação de bacilos subtilis no crescimento de mandioca. Do que se trata, professor? Bom, a região do Alto Solimões apresenta muitos produtores familiares que cultivam mandioca, né? Praticamente Sim. todo mundo que é ribeirinho, né, os indígenas trabalham com mandioca. No entanto, né, essa produção aqui do Alto Solimões é insuficiente para a alimentação humana, né? Então, ou seja, se ela é insuficiente, a gente tem que trazer mandioca ou farinha de mandioca de outros locais. E isso acarreta o quê? Quando a gente traz farinha de outros lugares, ou fécula, a gente está deixando de fazer o quê? De gerar divisas para a nossa região. Né? A gente está levando o quê? Dando dinheiro para o pessoal que está plantando lá no Paraná, em Rondônia, no Acre, e deixando de gerar renda na nossa região, né? E a gente pode resolver esses problemas com algumas técnicas simples, né? Então, e outra coisa, para uma boa produção de mandioca, né, o solo deve ter certas quantidades de nutrientes, né, para a gente ter uma boa produção. Esses nutrientes que estão disponíveis no solo que a planta precisa podem vir aqui do material de origem ou através de adubos químicos ou orgânicos, né? E os nossos solos das regiões do Alto Solimões estão o quê? São solos altamente intemperizados. O que é altamente intemperizados? São solos muito velhos. Então, ou seja, quando o solo está velho, o quê? Boa parte dos nutrientes a chuva já levou, já foi. Então, assim, a gente tem baixa fertilidade natural do solo. Então, ou seja, se eu quero ter boa produção, obrigatoriamente eu tenho que adubar, né? Então, e a planta precisa de 13 nutrientes para ter um bom desenvolvimento, que são extraídos do solo. E dentre eles a gente tem o quê? O fósforo, que é um dos elementos que a planta de mandioca mais precisa. Por quê? Porque o fósforo está intimamente ligado ao desenvolvimento da planta e principalmente na produção de amido e raízes tuberosas em mandioca. Então, por isso que a gente escolheu esse é o elemento que a gente temos deficiência dos nossos solos aqui da região do Alto Solimões. Professor Moisés, qual a importância da adubação com fósforo na mandioca? Então, como eu disse anteriormente, o fósforo é um macronutriente primário, ou seja, a planta, sem ele, não tem planta, né? Não tem planta de mandioca, ou nenhuma outra planta. Entendi. Porque o fósforo ele é necessário para todas as plantas, né? E a demanda de fósforo pela mandioca, ela exige um pouco mais que as outras, né? Então, e ele está intimamente ligado ao crescimento e ao desenvolvimento, principalmente que na produção, quando eu quero ter altas produções, eu tenho que adubar com fósforo, né? E a baixa disponibilidade de P nos nossos solos faz com que as nossas produções atualmente sejam muito baixas, né? Então, assim, como o pessoal que trabalha muito no sistema de queima e planta, né? Isso. Então, faz as coisas e vai. Então, no primeiro ano, você ainda tem aquele fósforo que estava ali daquela queimada. Da queima. Então, assim, primeiro ano vai muito bem. Segundo ano já cai. Terceiro ano praticamente já não existe mais nenhum fósforo. A mandioca já levou tudo embora. Se a mandioca não pegou, o quê? A chuva já lavou aquelas cinzas que estavam ali, ricas em fósforo. Então, ou seja, depois do terceiro ano, eu tenho que voltar naquele sistema de abrir e queimar de novo. E isso, sabe o quê? Que a gente começa a entrar num sistema que não é sustentável. Sim. Né? Acaba o quê? A gente degradando muito o ambiente por causa que uma
seria uma solução simples aqui. Basta adubar aquela área que a gente não precisa ficar a cada 3 anos abrindo novas áreas e degradando o nosso ambiente, certo? Quais os problemas, professor Moisés? Quais os problemas com fósforo nos solos do Alto Solimões? Então, a gente tem... Os nossos solos são altamente intemperizados, são muito velhos, então, assim, e isso acarreta o quê? Que eles são ricos em argila, né? A argila, o que é? O pessoal chama normalmente de barro, que dá aquela textura fina, né? E isso faz que a argila é um componente, né, do solo mineral, né? Não dá para a gente tirar ela do solo, né, porque ela é componente. Então, a gente tem que conviver com ela. Só que a argila tem um problema com o fósforo. Se a gente colocar o solo, ela sequestra o fósforo para ela, que ela gosta muito de fósforo. Só que assim, ela sequestra o fósforo para ela e não disponibiliza ele para a planta. Então, já tem estudos que mostram que de 70% a 80% do fósforo que eu coloco para a planta, 70% a 80% fica com a argila, fica com o solo e 20% só com a planta. Então, assim, a gente tem que tentar fazer o quê? Quero adubar a planta, não o meu solo. Então, esse é um grande problema que nós temos. Então, para contornar esse problema nas nossas argilas sequestradas, a gente tem que trabalhar o quê? Com outras fontes de fósforo. Outras fontes de fósforo que a argila não consiga sequestrar tanto fósforo quanto ela quer. Entendo. Né? Então, a gente vai trabalhar o quê? Com adubos menos solúveis, como os fosfatos naturais, os pós de rochas que hoje estão sendo aí divulgados. Né? Então, só que o que acontece? O produtor ainda não tem tanto conhecimento desses adubos, né? Ele está acostumado mais com os tradicionais, que é o superfosfato simples e o superfosfato triplo, que são o quê? Adubos altamente solúveis, ou seja, eu coloquei no solo, na primeira chuva, com a umidade do solo, vai liberar, o fósforo vai sair do adubo, a argila vai logicamente segurar ele. Uma vez que a argila segurou, ela não vai soltar de forma fácil para a planta. Então, trabalhando com fontes que demoram mais para liberar, né, a planta cresce mais raízes, então ela consegue o quê? Pegar mais fósforo do que esses altamente solúveis. Né? Então, além disso, né, da gente tentar colocar a dissolução do adubo junto com o crescimento da planta, por quê? A planta de mandioca, a gente sabe, ela demora 1 ano para a gente colher. Não é uma coisa igual alface, que 30 dias, 40 dias já colheu. Então, para que eu vou colocar um adubo altamente solúvel se a minha planta cresce durante 1 ano e não durante 30 dias? Então, quando a gente coloca essas fontes menos solúveis, é para isso. Ele liberar menos fósforo, só que ele vai liberar por um tempo maior. Que a planta, no final do processo, a planta acaba conseguindo absorver mais fósforo, utilizando mais fósforo daquele que a gente utilizou. Entendi. Né? Entendeu? Para ajudar isso também, a gente tem o quê? Algumas pesquisas hoje, a gente já mostra o quê? Que se a gente inocular, a gente já sabe que na superfície da raiz das plantas tem uma série de bactérias, muitas delas que são benéficas para a planta, né? Então, dentre essas, a gente tem o Bacillus subtilis, né? Que é uma planta que a gente encontra naturalmente no solo e já se sabe que ela está em associação com as raízes da mandioca. E a gente fez o quê? Hoje já existe, a Embrapa já lançou produtos comerciais com o Bacillus para quê? Que é para a gente inocular as nossas raízes de mandioca com essa bactéria para quê? Para a gente aumentar como ela vai solubilizar o fósforo que está lá na argila, se ela tira do solo e joga para a planta absorve isso e vai gerar o quê? Uma maior produção. Tá? Então, por isso que a gente fez assim, vamos tentar fazer esses dois para ver qual seria o mais eficiente, certo? Ou a gente trabalha só com a dose e fonte, ou também se essa componente biológico vai ajudar as nossas mandiocas produzirem mais. Certo? Daí a importância de usar, então, as bactérias na produção de mandioca, sim, correto, professor? Correto. E quais foram os resultados alcançados pela pesquisa? Então, a gente testou o seguinte, os resultados alcançados. Primeiro, né, a gente testou as duas fontes de fósforo, que são o superfosfato triplo e o fosfato natural reativo. O super triplo, por quê? É o mais comum que a gente acha aqui na região. Né? Se não achar aqui, achem em Manaus. Já o fosfato natural não é tão comum ainda, porque ele é pouco divulgado. Entendeu? Mas é uma alternativa muito viável para as nossas condições de clima e pluviosidade. Né? Então, a gente testou o quê? Diferentes doses e fontes. As nossas fontes foram o super triplo, que é um adubo altamente solúvel, e o fosfato natural, que ele é aqui, de baixa solubilidade em água. Certo? E diferentes doses.
eu tenho que saber a dose, a fonte, mas tenho que saber quanto que eu coloco de cada um, para não perder e nem deixar, para não perder esse fósforo para as argilas do solo, né? Então, a gente usou 0, 20 e 80 kg de P2O5, que é a fórmula como a planta, o fósforo está no solo, né? Então, a gente usamos a variedade chamada manteiga, que é uma macaxeira, né? Ela foi desenvolvida para a Embrapa. Então, hoje a gente já tem até, para o ano que vem, junto com o IDANT, talvez já vai começar a liberar essas manivas para a região, certo? Para melhorar a qualidade das mandiocas nossas, tá? Então, a gente colhemos que depois, no prazo de 10 meses, que isso é importante também, para a qualidade da mandioca em si, né? E a gente chegou aos seguintes resultados, que a inoculação, ele não fez nenhum efeito na produção de mandioca, de raiz, porém, ele estimulou o crescimento de parte aérea, né? Então, ou seja, mas qual o nosso objetivo com a mandioca? É produzir raiz, sim, só que também a gente tem que lembrar, a gente também tem que produzir parte aérea, por quê? É da parte aérea que sai o quê? As nossas mudas. Ah, sim. Então, tem que ter parte aérea. Não adianta eu ter muita raiz e depois não ter parte aérea. O que acontece? Como repor, né? Depois não tem como a gente repor nossa Sim. produção. Então, assim, eu vi o quê? Que o Bacillus subtilis, ele não melhorou a produção, porém, melhorou o crescimento da parte aérea. Isso é muito importante. Além disso, a gente viu também que o Bacillus subtilis aonde teve a inoculação do Bacillus, teve uma menor mortalidade de plantas por fungos do solo. E isso é importante, né? Porque o Bacillus ele agiu como um protetor da planta, né? Então, o fosfato natural, dentre as fontes, o fosfato natural foi aquele que proporcionou a maior produção, certo? Então, assim, a gente colocou o fosfato natural, ele foi o que melhor, a resposta da planta foi melhor com ele, e na dose de 80 quilos por hectare, né? Então, isso equivale a quê? Transformando assim, em termos práticos, né? Sim. Fala P2O5, o pessoal fala, mas o que é isso, né? Então, o que significa? Esses 80 quilos de P2O5 equivale, na verdade, o que é 350 quilos de fosfato natural por hectare. Então, assim, num hectare eu vou jogar 350 quilos de fosfato natural. Só que aqui a região a gente não tem o costume de trabalhar com hectare. Então, para colocar da forma bem prática, né? Se eu plantar 1 hectare, né, com espaçamento de 1 por 1, eu vou ter 10 mil plantas. Isso significa o quê? Se eu pegar os 350 quilos e dividir pelas 10 mil plantas, significa que eu vou colocar uma dose de 35 gramas por planta, por maniva que eu plantar. Essas 35 gramas seria o quê? Quase 2 colheres cheias de fosfato natural. Ou seja, abro a cova, jogo fosfato natural, coloco a maniva, tampo ali e dali 10 meses tenho o resultado da minha produção esperada, certo? Então, assim, hoje a gente viu que, para as nossas condições, as recomendações de fontes solúveis não se aplicam. A gente tem que trabalhar com fontes menos solúveis, porque a gente tem uma precipitação muito alta e, além disso, nossos solos são muito ácidos, né? Então, e normalmente, para corrigir essa acidez, eu preciso colocar calcário, né? Então, a gente percebeu que o fosfato natural, ele é muito mais rico em cálcio do que o superfosfato triplo. Sim. Então, juntamente, quando a gente coloca cálcio no solo, a gente melhora o ambiente para o crescimento radicular. Porque o cálcio vai o quê? Vai neutralizar esse ácido que está lá no solo. Com isso, a gente neutraliza essa acidez e a gente tem o quê? A gente aumenta o crescimento radicular. Então, com isso, a gente consegue maiores produções de mandioca, certo? Maravilha. Professor Moisés, obrigada pela ótima entrevista aqui no nosso podcast. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço o convite. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar o assunto Estudo das potencialidades bioeconômicas de espécies vegetais para o mercado de frutas e da biodiversidade. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.